Bom, nós temos que falar sobre como as relações coloniais dentro do Brasil ainda se manifestam e como elas particularmente existem dentro de uma posição hierárquica da supremacia branca que se manifesta no Brasil. A gente tem que ver composição racial das regiões brasileiras. A gente vai ter que... Isso vai ser importante também. É. No IBGE. A gente vai ter que, a gente vai ter que pegar bastantes dados aqui. Proporção por cor ou raça. O Brasil tem uma grande proporção, por exemplo, de uma população muito grande parda e negra no norte e nordeste, enquanto o sudeste e sul tem uma população muito mais branca. Muito mais, tipo, as proporções são quase invertidas. Dentro do centro-oeste, a gente tem uma proporção mais igual entre pardo e preta. Os indígenas, eles estão em todas as regiões, como dá para ver aqui. E isso vai ser importante para a gente construir o que a gente quer falar sobre. As regiões mais brancas do Brasil exploram as regiões mais negras, econômica e socialmente, através dos processos do racismo estrutural, do racismo de um racismo de força, de um racismo, como descrever, de um racismo empurrado. E aqui então nós temos, se nós formos analisar, nós temos as regiões cuja a proporção de pretos e pardos é maior, que é norte e nordeste, são fundamentalmente exploradas através deste processo pelas regiões sul e sudeste. Essas regiões criam um processo de dreno de trabalho das regiões norte e nordeste para a construção de seus projetos e de seus trabalhos. O processo de retirantes ainda existe, ainda acontece o processo de retirantes, principalmente no Nordeste, que vão trabalhar, por exemplo, nas plantações de cana aqui do norte de São Paulo e sul de Minas Gerais, que eu estou apontando aqui, ó. Esse processo vai ser manifestado dentro disso. E ao esse processo ser manifestado dentro disso, nós temos que lembrar que existe toda uma colocação histórica dentro deste processo. E como existem muitos mitos historiográficos de como esses processos foram construídos. Como as populações brancas europeias, as migrações do século XX, foram tratadas fundamentalmente diferente das populações negras e indígenas, como italianos e alemães que vieram dessas proporções de migração foram tratados diferentes dos japoneses. Enquanto os japoneses foram tratados com desconfiança, rejeição, expulsão, isolamento, essas populações italianas e alemãs, durante muito tempo, foram tratadas com inclusão social, muitas vezes lhes dando terras que pertenciam aos indígenas e aos negros. Essas terras, triplamente roubadas, foram para essas pessoas e houve também, é claro que também havia uma diferenciação entre os italianos mais ricos e os mais pobres. A questão, principalmente nos italianos, mas a questão é que existe um ganho de terra e poder de populações brancas dentro do Brasil muito grande. E a gente tem que falar disso. O Brasil não é um país que é simplesmente vítima do colonialismo. O Brasil perpetua e continua a perpetuar agora, neste momento, as relações coloniais que existem no mundo. E dentro e fora do Brasil. O Brasil é um país imperialista dentro da América do Sul. O Brasil é uma força, é um cachorro do capital. O Brasil não é um país legal, não é um país divertido, não é um país que é meramente vítima. Nós também reproduzimos esses sistemas dentro de nós, dentro dessas sociedades, inclusive intrarregionalmente. E aí nós vamos voltar, então, para como isso começa. Quando nós vamos falar sobre como isso começa, nós temos que voltar para Portugal um pouco. E aí a gente tem que lembrar que, tipo, tráfico negreiro no Atlântico. Essa estrutura é muito importante. Esse é o tráfico negreiro no Atlântico. O Brasil, e esse aqui é importante, peraí, deixa eu abrir aqui certinho. Se nós formos ver, o Brasil recebeu 10 vezes mais escravos do que os Estados Unidos receberam.
O Brasil recebeu muita gente. O Brasil recebeu, ao todo, cerca de 5 milhões de seres humanos escravizados. A grande maioria desses escravizados foram para a região Nordeste. Foram estabelecidos na região Nordeste para fazer as plantações de cana de lá. Muitos deles depois foram enviados para o Sudeste para, como dá para ver aqui, ó, nas rotas da escravidão, nós podemos ver que o Sudeste também, durante a Era do Café, a Era da Cana também, durante esses ciclos, esses escravizados eram utilizados dentro do Brasil. O Brasil foi abolir a escravidão muito depois. Ele foi, acho que, o último país da América a abolir a escravidão. O Brasil demorou muito para abolir a escravidão. E esses escravos foram utilizados constantemente durante, durante este processo todo, nas rotas da escravidão. E aqui, ó, nós podemos ver. Esse mapa tá ruim, esse mapa tá muito pequeno. Aqui, ó. Aqui nós podemos ver que existe um processo enorme que vai para o Rio de Janeiro, Santos, Recife, Salvador, São José. Você vê que as rotas da escravidão, elas são primeiramente marítimas, segundo, elas são principalmente no Nordeste, aqui na região, em região do Norte de Minas Gerais, até o Rio de Janeiro, e depois eles se espalham para as regiões mais centrais do Brasil. Esses escravos eram utilizados principalmente nas plantações de cana, em processos extremamente violentos e brutais, que foram resistidos. O mito do escravo passivo é um mito. Esses escravos resistiram durante toda a sua existência, durante toda a história. Eles resistiram, essas pessoas resistiram à sua dominação. E aqui nós temos que entender que também o Brasil ele recebeu cerca de, se eu não me engano, foi 5 milhões de escravos. Ah, O Brasil recebeu 5 milhões, 4 milhões de mulheres e crianças, a um terço de todo o comércio negreiro. O Brasil era uma economia fundamentalmente escravista, e isso são os reportados, tá? Provavelmente o número é um pouco maior também, se eu não me engano. Tipo, sabe, aqui ó, o Brasil, sabe, o Brasil é o país que mais traficou escravos. 5 milhões de pessoas também, a Grã-Bretanha por 3 milhões. O Brasil foi o local que mais recebeu escravos. O nosso país era fundamentalmente, se baseou em uma economia escravista e escravocrata. E essa economia escravista e escravocrata se traduzia em uma cultura escravista e escravocrata. Inclusive, eu tenho que fazer uma live depois sobre como a cultura escravocrata brasileira se manifesta a partir das nossas relações de trabalho, tá? Me lembrem disso. As relações de trabalho do Brasil se manifestam a partir da cultura escravista e escravocrata do processo brasileiro. Mas calma, eu tenho que construir primeiro as bases dessa supremacia branca. E aqui nós vamos colocar que o Brasil recebeu. Eu vou pela fonte do IBGE. Segundo o IBGE, o Brasil recebeu 4 milhões de homens, mulheres e crianças, um terço, mais de um terço do comércio, de todo o comércio negreiro. O Brasil, nesse processo, recebeu muita gente, muitas pessoas. É claro, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é uma fonte brasileira, e aqui nós temos que a maior parte de tudo, sabe, no período, o total foi, tipo, desembarque estimados africanos, período, sabe, é muita gente, sabe, o Brasil recebeu muita gente, sabe, o Brasil recebeu muita gente, e aqui temos o total, sabe, e aqui no século, e aqui temos mais 2 milhões de pessoas. O Brasil recebeu entre 1771 e 1780, 1 milhão e 800 mil escravos. E depois 2 milhões e 113 mil. Esse processo longo, do, divisivo. Divisivo não. Esse processo longo, dolorido e complexo foi cruel para as relações brasileiras. E aqui nós temos que voltar. Nós também temos que entender de onde surgiram essas feitorias brasileiras. Mapa das feitorias brasileiras. Essas feitorias brasileiras vão ser construídas desde 1500, desde os engenhos, as feitorias e engenhos. A gente pode ver que eles se concentram na costa como nossa economia se forma fundamentalmente através desse processo de crueldade. E aqui, desse processo violento da colonização, aonde nós começamos a ver a formação das feitorias, dos engenhos. Os engenhos vão se formar no Brasil inteiro, mas
Os engenhos também vão ser formados, principalmente nas regiões, ah, nas regiões litorâneas. E essa relação é importante por causa que as regiões litorâneas do Brasil vão ser o ponto de entrada para o interior do Brasil. O ponto de entrada, aqui o meridiano de Tordesilhas, o ponto de entrada de onde esse processo vai se espalhar. Esse processo se espalha por muito tempo desde o começo, através de processos de violência, de supremacia branca e de tudo mais. Aqui nós temos que ver a disposição dos engenhos. Enquanto no ciclo, isso aqui é do ciclo do açúcar, tá? Depois vão ser criados mais engenhos aqui na região de São Paulo, Rio de Janeiro. Peraí, deixa eu abrir aqui para ficar melhor para a visualização. Ó, mas a gente vê aqui que na região Nordeste tem 66 engenhos, aqui também tem 36 engenhos, 4 engenhos, e aqui tem muito menos engenhos. Esses engenhos vão aumentar depois, não quer dizer que isso aqui não ficou. Isso aqui é um mapa de uma. Isso aqui é um mapa de uma. Aqui ainda tinha o Tratado de Tordesilhas, tá, gente? Isso aqui ainda é cedo, mas a gente tem que notar o quanto a região norte, a região nordeste principalmente, recebeu uma carga desses povos muito mais intensa e aonde esses povos foram ficando e aonde esses engenhos se formaram. E é claro que isso aqui vai formar mais engenhos depois, tá? Isso aqui, gente, o Brasil inteiro foi escravista, nenhuma região não era. Isso aqui não quer dizer que aqui era menos escravista que aqui, não. Pelo contrário, esta região era uma região tão escravista quanto. A diferença era simplesmente porque aqui estava mais perto da costa africana, eles recebiam. Era só isso, era só uma posição geográfica. O Brasil inteiro era um processo escravista, escravocrata. Aqui, e esses engenhos aqui vão aumentar de número. O ponto que eu quero fazer aqui é construir essa migração forçada foi feita a partir desse processo, que é onde os povos negros eram colocados principalmente no Nordeste, e depois, durante o século XX, os povos brancos, que são chamados para embranquecer o Brasil através das políticas eugenistas, principalmente do Getúlio Vargas, vão vir para as regiões Sudeste e Sul. E isso é importante. Existe uma construção, desde que o Brasil é Brasil, que vai formando uma relação colonial interna. Existe o Sudeste e o Sul, que durante o século XX começam a receber trabalhadores da Europa e do Japão. Como eu disse, os trabalhadores do Japão foram rejeitados, isolados, eles foram rechaçados. Mas o jeito que eles foram tratados em relação aos trabalhadores europeus é muito diferente. Os trabalhadores japoneses foram tratados como invasores por muito tempo. Essa atitude quanto aos trabalhadores japoneses só vai mudar bem depois. Mas os trabalhadores italianos e alemães vão recebendo terras e, muitas vezes, apoio governamental logo no século XX, que é onde começam as políticas de imigração do governo brasileiro. Não onde começa, mas é uma das formas do governo brasileiro de embranquecer a população. Se eu não me engano, o embranquecimento da população começou na espada, na República da Espada já. Na República da Espada, nós já podemos ver um processo da tentativa de embranquecimento da população brasileira. E esse processo eugenista de tentar transformar a população brasileira em mais branca, em algo. Em remover os processos étnicos do Brasil, também tentar assimilar os povos indígenas, tentar assimilar os povos negros, que ainda resistiam à sua escravização e apagamento de sua cultura. A tentativa de assimilação desses povos forma uma tentativa de apagamento de suas culturas, linguagens, religiões, de diversas formas. E aí nós temos que pensar como esse processo vai se construir. E aí eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque até é mais uma visão geral, que é onde que acontece aqui. A região Nordeste é uma região que recebe muito mais escravos, a região Sudeste também recebe. Só que durante o século XX, a região Sudeste e Sul começa a receber imigrantes brancos, o que embranquece a sua população através das políticas eugenistas dos governos das repúblicas, por exemplo, do Getúlio Vargas. E essas tentativas de imigração, de embranquecimento da população, atraem migrantes fugindo tanto das unificações italianas e alemãs, quanto pessoas pobres da Europa, ou principalmente classe média, que queriam terras em outro território. Sabe?
E esses processos vão se manifestar e se coalescer em um processo colonial. Ainda durante o século XX já tem-se um começo de industrialização tem-se um começo de industrialização do Brasil. Mas não do Brasil inteiro. Existe um começo de industrialização da região de São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente. Essa industrialização no século XX é uma industrialização que vem por diversos fatores. Teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que facilitaram o começo de um processo industrial. Esse processo industrial de São Paulo e Rio de Janeiro vai começar a atrair trabalhadores, porque esse processo precisa desses trabalhadores. Os trabalhadores do campo migram para cidades para se tornarem trabalhadores industriais, o que tem uma demanda de trabalhadores no campo. E também, ao mesmo tempo, existe um alto de trabalhadores da região, existe uma grande condição de trabalhadores da região Nordeste, onde esses trabalhadores começam a migrar através dos processos de retiro dos retirantes para São Paulo, para Rio de Janeiro, para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Esses processos, mas principalmente São Paulo, isso é importante, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Esses retirantes se movem ah, temporalmente no sentido de, como é que fala? Se movem por, eles se movem temporariamente. Eles vêm para o Sudeste para ganhar dinheiro, para fazer um dinheiro, mandar de volta para depois eles voltarem. É um processo temporário, é uma migração cíclica, na onde esses imigrantes, esses retirantes muitos deles começam a ficar por aqui também, mas muitos vêm e voltam para os seus estados. Esses processos são processos longos. Essas pessoas muitas vezes vinham a pé, ou a cavalo, ou, sabe, em uma época, esse processo começa no começo do século XX, no final do século XIX, que a gente pode ver que esses processos de industrialização de São Paulo geraram uma relação de migração de trabalho. E essa relação começa a gerar uma relação colonial. Não começa, ela já era. Tem uma relação colonial da supremacia branca brasileira. A supremacia branca brasileira se manifesta principalmente na região de Rio de Janeiro, São Paulo, sul de Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, aonde nós temos uma formação da estruturação colonial brasileira. Aí você pensa, tá, mas e o Centro-Oeste? O Centro-Oeste está sendo esquecido? Não. Assim como a construção de Brasília foi uma construção colonial dentro do estado de Goiás, Brasília foi uma imposição colonial, tá? A construção de Brasília ali no meio, tirar um pedaço do estado de Goiás para construir a capital do Brasil e o Distrito Federal ali no meio do Brasil. É um processo de pensamento colonial, que é onde você constrói uma cidade do nada, em um lugar no meio do nada, com uma maioria de pessoas, uma maioria muito grande de trabalhadores que vinham pobres, que vinham de todo o Brasil, incluindo Norte, Nordeste e Sudeste, para construir essa cidade, e depois você não dá nenhum apoio para esses trabalhadores voltarem para casa ao ponto de que eles têm que se assentar ali mesmo, ao redor de Brasília, o que vai formar cidades satélites. Esse é um dos processos coloniais do Brasil. A formação de Brasília é um processo colonial. E aí aqui o Centro-Oeste se torna o desejo colonial agrícola brasileiro. Nós não podemos falar do colonialismo brasileiro sem falar sobre os processos coloniais que se manifestam, como o coronelismo, como, por exemplo, os grandes agricultores, como estes processos que se formam após a abolição da escravidão, principalmente, aonde os coronéis começam a se tornar efetivos aristocracias regionais de poder. Elas se tornam eles se tornam famílias aristocráticas regionais que constroem o poder, começam a manipular eleições dentro da República, começam a manipular voto, começa a comprar voto, começa a fazer todo um rolê, começa a tentar remover direitos trabalhistas. E esse coronelismo se mantém até hoje. O processo coronelista se mantém até hoje, sim. Sabe? O processo do coronelismo brasileiro vai se mantendo até hoje. E esse processo do coronelismo não vai simplesmente desaparecer.
esse processo do coronelismo, ele não vai simplesmente parar por causa que houve uma, sabe, uma, alguma coisa. Não, não, não. O processo do coronelismo vai se manter até os dias de hoje. Ele simplesmente se adapta às novas relações. Você vai ver coronéis na República, você vai ver coronéis no Estado, você vai ver coronéis que começam a tomar controle político da região, além do controle militar. Lembrando que muitas das táticas do coronelismo se baseiam em coisas como emboscada, ter literalmente forças militares privadas deles que eles usam. Muitas vezes a força militar privada deles se chama polícia, eles têm a polícia na mão. Muitas dessas pessoas em todo o Brasil têm a polícia na mão. E o processo do coronelismo do Mato Grosso do Sul e Goiás é extremamente forte. É extremamente. Inclusive aqui na região de Minas Gerais também, em São Paulo também. Mas em todo o Brasil, mas principalmente aqui, esse processo se torna extremamente forte. Tem muita terra aqui. E a briga por essa terra entre esses aristocratas locais vai manifestar essa relação. Então aqui nós temos uma relação onde existe uma supremacia branca no Brasil. Existe a branquitude brasileira. A branquitude brasileira existe e ela funciona como ela deve funcionar para a branquitude. E as pessoas brancas existem para si. Sabe? Pessoas brancas existem para si. Para manter a branquitude. E aí, quando as pessoas brancas desejam manter a branquitude, sabe, elas vão ser cúmplices desse sistema supremacista branco. Esse sistema supremacista branco, também nós não podemos negar que no Brasil tem aquela piada, haha, ninguém no Brasil é branco. Tem, o Chico Buarque já falou sobre isso, que ninguém no Brasil é branco. Inclusive ele recebeu muito ataque sobre isso na época. Mas existem pessoas brancas no Brasil. Porque a branquitude é um conceito social, a raça é um conceito social, racismo ele é uma forma de opressão e relação de poder. Não é simplesmente uma raça não gostar da outra, não. O racismo é uma relação de poder. E ao ser uma relação de poder, existe a branquitude do Brasil. Pessoas negras no Brasil são mais prováveis de serem presas por porte de drogas, por exemplo. Pessoas negras no Brasil são mais prováveis de sofrerem violência obstétrica. Pessoas com útero negras são mais prováveis de sofrer violência obstétrica, por exemplo. Pessoas negras são mais prováveis de sofrerem racismo institucional no sistema médico. Pessoas negras são mais prováveis de serem mortas pela polícia. E aqui nós temos uma. E isso existe dentro do Brasil. Esse racismo, essa supremacia branca existe e funciona dentro do Brasil. Nós não podemos simplesmente ignorar as relações raciais que foram construídas no Brasil. Essas relações existem e elas ainda funcionam no Brasil. Aqui, então, nós temos que, seguindo em frente aqui, nós vamos entrar nas distribuições raciais brasileiras. E aqui nós vamos ver. Esse estudo é de vamos pegar de 2022. Olha, esse estudo é de 2022, mas vamos lá. Em 2022, 45% das pessoas se dedicava a parda, 0,4% amarela, 10,2% se identificava como preta. Significa que mais de 50% da população brasileira se declara como não branca. A maior parte da população brasileira é parda, uma boa parcela é negra e uma boa parcela, 43%, é branca. Se identifica como branca, se declara branca. Este processo é autodeclaratório por causa que este processo entende como a pessoa vai se ver. Por causa que, quando nós estamos falando de raça, novamente, a raça, ela no Brasil tem esse fenômeno que a sua raça pode mudar. E eu falo isso por experiência, tá? A percepção racial de um indivíduo no Brasil pode mudar. Você pode ser visto como branco em uma região, como negro em outra região. Você pode ser visto de diversas formas. Você pode ter uma visão racial ambígua.
devido à miscigenação brasileira, e a miscigenação a gente vai entrar nela também um pouco, por causa que a miscigenação é parte do processo da supremacia branca brasileira e da tentativa de destruir o processo racista brasileiro como uma democracia racial que nunca existiu. A democracia racial brasileira nunca existiu, sabe? Então esse processo da democratização racial, de uma ideia perfeita do Brasil nunca, sabe, nunca existiu. Enfim, seguindo em frente. Seguindo em frente. Esse processo vai se manifestar como um processo de construção da raça como vista no Brasil. E você pode ver que existe um aumento da população indígena, mas quando vamos ver por região, quando você vai fazer a construção por região, novamente, como eu já mostrei, a região norte e nordeste tem a maior população negros e pardos, enquanto o sudeste e sul tem a maior população branca. E isso é importante porque agora nós vamos colocar os mapas das migrações dentro do Brasil. Peraí, isso aqui eu já mostrei, isso aqui eu já mostrei. Estes são os mapas migratórios do Brasil. Deixa eu até... Isso. E esses mapas migratórios do Brasil, a gente pode ver uma questão muito interessante. De 1950 a 1970 teve um gigantesca migração do Nordeste para o Sudeste, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Teve uma grande migração para o Paraná. Essa grande migração vai ser construída por aquele processo que eu falo, o processo da industrialização dessas regiões, da industrialização sabe, da industrialização das regiões de brasileiros, sabe? E aí você vem aqui, ó, entre as décadas de 40 e 50, ocorreram diversos deslocamentos do Nordeste para o Sudeste. Muitos moradores da zona rural deixavam campos como cidades, os trabalhadores rurais buscavam emprego e condições de vida melhores. Além disso, o acesso à propriedade de terra era muito difícil no campo. Houve um êxodo rural. Esses deslocamentos aconteceram em direção à cidade de São Paulo e Rio de Janeiro, quando criavam um número de indústrias e oportunidades de trabalho. Basicamente, o Nordeste construiu São Paulo. As populações nordestinas construíram São Paulo e Rio de Janeiro. E um pouco do Paraná também, tá? As populações nordestinas, durante essa migração, elas foram tanto para o campo quanto para a cidade. Eles participavam de trabalhos, muitas vezes, como coleta de cana, coleta do café, mas também processos industriais e processos de serviços, que começaram a surgir nessa época no Brasil, de 50 a 70. Nós vemos um grande fluxo migratório. E então, de 70 a 90, esse fluxo migratório diminui, mas ele continua fixo. E aqui nós vemos uma migração para os estados do norte. Essa migração dos estados do norte é uma tentativa de povoamento dos estados do norte, que existe uma ideia sobre o povoamento dos estados do norte, a gente pode falar disso sobre depois, de que é necessário povoar a Amazônia, que é necessário povoar o norte, sabe? Que você tem que povoar as regiões vazias. E acontece principalmente aqui, se vamos ver o mapa melhor aqui, ó, que acontece principalmente uma migração do Paraná para Rondônia, tá? Tem toda uma questão em Rondônia. Tem que estudar melhor para falar sobre, mas eu sei que tem toda uma questão, eu não sei dizer exatamente, mas tem toda uma questão em Rondônia aqui, eu não sei dizer exatamente qual que é, tem que estudar mais sobre, mas tem um motivo para essa migração que acontece aqui do Paraná, dos estados do Sul para Rondônia e pro Acre. Tem um motivo para isso. E aqui nós vemos que essa migração do Nordeste para o Sudeste não diminuiu. Ela continua mais ou menos igual nos anos 90, e aqui ela continua migrando para o Sudeste, principalmente Rio de Janeiro e agora Espírito Santo. E aqui também começa a haver uma migração de retorno. Mas nem toda migração é igual. Nós temos também que ver como esses processos coloniais se formam. Houve a industrialização, as pessoas trabalham, mas as pessoas voltam. Então, tá só migrando, tá tudo bem. Bom, quando uma pessoa do Sudeste e Sul migra para o Norte e Nordeste, é geralmente para ocupar posições de poder, como, por exemplo, advogados, médicos, como engenheiros. Eles vão ocupar posições de prestígio social, de poder, de força social ali dentro. Quando a migração inversa acontece, do Norte e Nordeste para Sul e Sudeste,
Essas pessoas vêm para trabalhar em relações de base, plantação, trabalho industrial, muitas vezes até coleta de lixo, muitas vezes para vender produtos aqui ou para comprar produtos para vender aqui, ou fazem aquela migração que eles vêm, compram os produtos de São Paulo para vender no Nordeste. É uma migração de base. E isso é uma das relações coloniais no Brasil. A relação colonial entre São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o resto do Brasil se forma a partir dos processos da supremacia branca. A supremacia branca está em todos os níveis da sociedade brasileira, em todos os níveis. A supremacia branca ainda é utilizada, nós ainda almejamos o branco, ainda almejamos o europeu. O Brasil mesmo, eu estava falando sobre isso outro dia, o Brasil usa imagem de Jesus. O Brasil utiliza a imagem do Jesus europeu ainda, efetivamente. Sabe, o Brasil é muito mais comum você ver a imagem do Jesus europeu, sabe, olhos claros, sabe, o Alto da Compadecida, sabe, aqui ó, no Brasil é muito mais comum você ver essas imagens de Jesus, do Jesus branco, do Jesus europeu. O Alto da Compadecida, o ato do filme de colocar o Jesus negro foi um ato de, assim, da peça também, mas foi um ato de subversão, sabe? É um ato de subversão. O Jesus, que você vê, tipo, Jesus era moreno, super interessante, mas assim, isso é uma ideia, eu estou apresentando a ideia de Jesus aqui por causa que é uma ideia cultural, como essas ideias culturais vão se manifestar. Culturalmente, nós vemos ainda a branquitude, nós almejamos a branquitude. O Jesus brasileiro não é um Jesus que representa a nossa, sabe, a nossa ideia da população. Se você for, por exemplo, no Japão, ah, ah, se a gente for, isso a gente nota, por exemplo, que no Japão, a imagem do Jesus japonês é um homem com traços japoneses. E isso é importante. Tipo, enquanto aqui, ó, isso é bom, isso é importante apresentar, porque independente das suas visões em religião, como nós construímos nossas imagens religiosas é um dos aspectos de como a nossa sociedade vê o ideal ou a forma divina ou, ou todos esses aspectos que estão relacionados à religião, não só necessariamente o ideal ou a forma divina, mas também, por exemplo, como nós vemos a nossa própria sociedade, a nossa relação religiosa. Jesus no Japão é visto como um homem japonês, não como um homem branco. No Brasil nós vemos Jesus ainda como homem branco. E mesmo que, mas tudo bem, existem religiões de matriz africana, é claro que existem, mas isso eu estou tentando demonstrar apenas um aspecto cultural, sociocultural brasileiro. E aqui nós notamos que existe uma grande disparidade econômica e social entre a região do Norte e Nordeste, entre Sul e Sudeste. Essas regiões, através desse trabalho, você deveria pensar, bom, essas pessoas enriqueceram ao trabalhar. Não, elas não enriqueceram. Elas vêm, esses retirantes vinham, ganhavam algum dinheiro aqui e voltavam, ou ficavam por aqui porque eles não tinham condições de voltar. Essa é a realidade de muitos retirantes. Não ter as condições sociais de voltar para sua terra. Sabe? Tem muitas músicas sobre isso, inclusive, das grandes migrações, sabe, dentro do Brasil, sobre esse processo. E essas condições, essas pessoas vão construindo vidas aqui, e existe todo um racismo brasileiro implícito sobre pessoas nordestinas, sobre vários termos racistas que são criados no Brasil sobre o Nordeste. Várias coisas. O povo da Bahia é preguiçoso. Não, o povo da Bahia não é preguiçoso. As pessoas não são preguiçosas. A questão é que existe toda uma questão racista sobre supremacista branco que quer pintar o Sul e Sudeste como regiões superiores moral, ética e fundamentalmente as outras regiões do Brasil, que essas regiões não são mais ricas por causa de questões históricas, aonde elas receberam mais investimento, aonde os imigrantes receberam terras, aonde eles receberam terras muitas vezes de outras pessoas que foram roubadas de outras pessoas para darem, esses imigrantes brancos receberam principalmente, e onde as pessoas receberam essas terras de muitas vezes as pessoas tinham muitas vezes os processos escravocratas dessa região se manifestavam em
em, sabe, relações extremamente violentas. O escravo no Brasil era uma extremamente comum, sabe? O escravo no Brasil era um processo extremamente comum. Ter um escravo era comum. Os escravos, o Brasil era uma economia escravista e uma cultura escravocrata. Ainda é uma cultura escravocrata. E aqui nós temos Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que recebem muitos imigrantes que ajudam a construir o industrialismo paulista e carioca. Eles constroem esse industrialismo, eles ajudam a construir estradas, eles ajudam a construir tudo, e eles não recebem estes créditos, ou seja, existe uma relação de exploração, de dominação entre São Paulo, Rio de Janeiro e o resto do país, inclusive culturalmente. Nós podemos ver isso, por exemplo, nós podemos ver isso, por exemplo, nas séries brasileiras, onde a maior parte dos atores e atrizes vem de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós podemos ver isso em novelas brasileiras, onde a maior parte dos atores e atrizes vão de São Paulo. Os filmes também, São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, o eixo Rio-São Paulo domina o Brasil culturalmente. Essa dominação, e é uma dominação branca. Se você for ver assim, ó, atores da Globo hoje. Quem são os atores da Globo? Vamos lá. Famosos da TV Globo, vamos lá. Sabe? Existe uma dominância branca dentro da Globo, muito dentro da Globo, dentro das novelas, muito grande, sabe? Muito grande. Essa dominância melhorou nos últimos anos, mas melhorou, mas é dentro do capitalismo. Então, tem que lembrar que o processo capitalista ainda é um processo de, de violência, sabe? De tentar absorver essas